A pecuária tem passado por várias fases e, claro, as tecnologias também acompanham essas fases. Inicialmente, a pecuária era uma atividade bastante lucrativa, uma atividade fácil. Você vendia um boi e você comprava 4 bezerros. Depois, passando a comprar 3, aí falava que um era para repor o boi, um era para pagar o custo e o outro era o lucro. Hoje nós vendemos um boi, mal compramos 2 bezerros. Então houve uma mudança muito grande. A pecuária hoje está bem mais difícil. A história da reprodução, ela pode ser medida até numa escada, onde a gente começou a trabalhar com algumas técnicas, né, sendo a primeira a inseminação artificial. Isso data desde 1784, né, quando Spallanzani começou a trabalhar com cães, até passando em 1933 com Ivanov, trabalhando já com equinos. E um dado interessante é que já em 1939 já se organizava nos Estados Unidos cooperativas que trabalhavam com a inseminação artificial, que é onde começou realmente a democratizar, a dar mais volume, a ter um acesso maior, inclusive para pequenos produtores. Bom, falar um pouco de inseminação no Brasil, ela começou realmente com sêmen congelado e etc. nos anos 50, quando o governo brasileiro contratou alguns veterinários e fazia inseminação nas diversas fazendas. Eram os veterinários do governo quem a faziam. E isso veio até os anos 60, quando aí os criadores começaram eles próprios a fazer inseminação. Nós nós tivemos um primeiro boom da inseminação, né, da inseminação artificial em 1970, com a abertura das grandes centrais e de muitas centrais. Foi a época que veio a Lagoa, a Ciambi, que é a central de inseminação em Eusim Barbosa, a Petplan Bradesco, a Sembra e várias outras. Depois houve uma implosão, é claro, ela foi superavaliada, não tinha demanda para tanto, não havia tanta necessidade, e ficaram as maiores, ou as melhores, que sobrevivem até hoje. A necessidade de fazer o cruzamento melhorou muito a parte de inseminação, porque o touro europeu adapta-se pouco às nossas condições climáticas, exige a inseminação. Isso aí então fez com que a inseminação voltasse a crescer. No início era utilizado o sêmen a fresco ou resfriado, né? E depois dos anos 70 começou-se a usar o sêmen congelado. Aí facilitou muito em questão de logística, né? Como o Brasil é um país de dimensões muito grandes, né? Era difícil você levar o sêmen fresco, né? Que dura no máximo aí 6, 8 horas, de uma fazenda para outra, né? Então, com o advento da tecnologia do sêmen congelado, você mantém o sêmen do touro congelado a menos 196 graus no botijão com nitrogênio líquido, né? Enquanto ele estiver imerso no nitrogênio líquido, ele tem validade eterna, né? Então você pode manter essa genética, né, o que a gente chama de banco genético, né, eternamente guardando isso, né? E aí você pode, com isso, multiplicar, né, a técnica, o uso da técnica de inseminação artificial. Até me lembro, nos anos 70, um tio meu com uma fazenda no sul de Minas, ele é coisa de 200 quilômetros de Belo Horizonte, pouco mais, ele mandava todo mês um funcionário dele a Belo Horizonte de ônibus, levando um botijão para trazer nitrogênio, para repor o nitrogênio do botijão fixo lá da fazenda. Quer dizer, eram umas coisas bastante mais difíceis do que hoje. Hoje a gente recebe o nitrogênio na fazenda a hora que quer e por um preço bastante acessível. Inicialmente fazia coleta de sêmen do touro e pegava essa dose de sêmen, que teoricamente numa monta natural só insemina uma vaca, e consegue dividir isso e inseminar várias vacas ao mesmo tempo. Então com isso você consegue, digamos, multiplicar mais animais. Essa técnica foi, digamos assim, pegou força no Brasil a partir dos anos 60, os anos 70. Tínhamos dificuldades através de fazer em grandes rebanhos, que imagina um rebanho com 10 mil vacas, você observar cio, separar as vacas em cio, levar para o curral, inseminar e etc. Então, a IATF veio exatamente para corrigir esse problema que havia.
você consegue hoje, através de programas chamados de IATF, que é a Inseminação Artificial por Tempo Fixo, que nada mais é em você sincronizar o cio das vacas, ou seja, você tem as vacas, naturalmente elas teriam o seu cio, né, ao seu tempo. Ao sincronizar os cios, você utiliza medicamentos, né, que basicamente são exatamente os mesmos produtos que as mesmas substâncias que o organismo, né, produz para sincronizar o cio, para fazer essa vaca, o ovário dessa vaca meio que dá uma zerada e começa todas a ciclar no mesmo momento. Então elas vão ovular e aí dá o sinal do cio e entrar no momento de serem fecundadas, de serem inseminadas ao mesmo tempo. Então eu posso pegar, por exemplo, um lote aí de 500 vacas, inseminá-las ao mesmo tempo, né? E eu vou ter 500 bezerros nascendo ao mesmo tempo. Esses 500 bezerros nascendo ao mesmo tempo vai ser um lote de bezerros que vão crescer, que vão, né, chegar ao ponto de serem vendidos para o frigorífico, né, ao mesmo tempo, com a mesma estatura, com a mesma carcaça, e isso é o que o frigorífico busca. Hoje existe tecnologia para ser aplicada na fazenda para multiplicar animais de alto valor genético e dessa forma melhorar a produtividade das fazendas. Só que o Brasil ainda aplica muito pouco ferramentas como, por exemplo, a inseminação artificial. Nós inseminamos de 10 a 12% das nossas matrizes, enquanto que países da Europa inseminam acima de 70%. Então, concomitante com a inseminação artificial em tempo fixo, começava a se desenvolver muito a FIV, a fecundação in vitro. Na fecundação in vitro, então, a gente conseguiu potencializar o uso do sêmen e tirar um número maior de indivíduos através também da aspiração de ovos das principais doadoras. Isso democratizou essa melhor genética a níveis nunca antes conhecidos. Outra ferramenta também que nós temos todo o domínio, o Brasil é um dos líderes mundiais, é a ferramenta da transferência de embriões, da multiplicação de fêmeas de alto valor genético, onde nós temos óvulos coletados ou embriões produzindo com touros de alto valor genético. Dessa forma a gente acelera o ganho genético da futura geração. Isso aí também está todo disponível aos proprietários, com custo-benefício já bem definido, e essas ferramentas como um todo, elas ajudam a incrementar a produtividade do rebanho brasileiro e aumentar mais a produção de carne e leite por hectare. Hoje a gente trabalha com um universo, né, em torno de 30, 40 mil criadores que, com acesso à tecnologia, que utilizam tecnologias reprodutivas, seja a inseminação artificial, seja a fertilização in vitro, transferência de embriões, né, é um universo muito pequeno perto do potencial. O que nós precisamos fazer o dever de casa. Então isso é o dever do pecuarista. Então ele precisa, sem dúvida nenhuma, adotar novas tecnologias que tem que ser passado para ele de uma forma clara, convencê-lo de usar. Claro, todo mundo quer ter lucro, então a resistência a usar a tecnologia nem sempre vem de uma pirraça do pecuarista, mas sim por ela não ser bem demonstrada. E às vezes por ele já ter tentado, às vezes queimando algumas etapas, adiantando um processo que ele não estava preparado, não tendo sucesso, e aí ele torna-se resistente. Então isso vai gerar produtividade, vai gerar receita e vai colocar o país, o Brasil, a níveis nunca antes conhecidos, né, e conseguir democratizar a genética por todo mundo. Precisa parar de tratar a fazenda como fazenda. Fazenda é negócio, fazenda é empresa, né? E para tocar uma boa empresa, você precisa usar tecnologia, né? Então a gente fala, a inseminação artificial é uma tecnologia essencial hoje para quem produz gado, para quem trabalha com gado, seja de pecuária leiteira, seja de pecuária de corte. Aquele criador que não utiliza a inseminação artificial, ele tem os dias contados.